Pessoal, olha só, o Lula saiu do hospital, deu entrevista, surpreendeu o Brasil mais uma vez com declarações, olha, inacreditáveis. E foi, sabe o que é engraçado? Ele foi desmascarado pela própria Globo. Eu vou trazer todos os fatos que ele distorceu e que a Globo jogou na cara dele no meio da entrevista. Primeira vez a gente vendo a Globo aí se posicionar de uma forma diferente com o Lula. E eu vou mostrar aqui para vocês, mas alguma coisa está acontecendo, algo grande, né, para até a própria Globo tratar friamente o Lula, e eu vou trazer para vocês aqui. Também vamos falar a respeito do retorno do Lula ao hospital. Pois é, essa semana ele retorna ao hospital, é uma notícia que pegou aí muita gente de surpresa e gerou uma onda de especulações, afinal, o que realmente está acontecendo com a saúde do petista, né? Entre silêncios e omissões, gente, os detalhes ficam meio nebulosos ao meio de tanta desinformação, de falta de transparência, então vamos entender aí o que de fato está acontecendo e vamos esclarecendo aqui nos vídeos junto com vocês, tá? Também vou trazer aqui para vocês sobre o Bolsonaro, resolveu quebrar o silêncio e trouxe mais um questionamento importantíssimo e eu vou trazer para vocês também, então tem muita coisa para a gente se aprofundar hoje nesse vídeo, são muitos acontecimentos de fatos políticos importantes para todo brasileiro e você não pode perder por nada, então assista o vídeo até o final, deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá para a primeira notícia. Olha só que interessante, saiu aqui no G1 que a Justiça de São Paulo, hein? A Justiça manda a Prefeitura de São Paulo mudar nomes de ruas e espaços ligados à ditadura militar, gente. É isso mesmo. Pelo jornal, juiz da terceira vara da Fazenda Pública da capital reforçou a importância do direito à memória política como alicerce da democracia e da dignidade humana. E segundo ele, a omissão prolongada do poder público fere princípios constitucionais. Gente, só para vocês entenderem, de acordo com uma decisão da terceira vara da Fazenda Pública, existem leis municipais e recomendações da Comissão Nacional da Verdade, aonde pede para o município mudar inúmeros logradouros e equipamentos públicos com denominações que reverenciam personagens ligados à repressão política e violação dos direitos humanos, mas a prefeitura nunca cumpriu e tem uns que é décadas, né? E a prefeitura tem um prazo agora de 60 dias para apresentar um cronograma de implementação dessa política pública para alterar o nome dos endereços, começando pelo crematório municipal da Vila Alpina, por homenagear o diretor de serviço funerário do município de São Paulo que dá nome ao crematório. Segundo a Justiça, foi uma pessoa controversa porque viajou à Europa para estudar sistemas de cremação em um momento coincidente com o auge das práticas de desaparecimento forçado. Também o Centro Desportivo, na rua Servidão do São Marcos, Zona Sul, por homenagear um general-chefe do CIE, que é o Centro de Informações do Exército. Marginal Tietê, Avenida Presidente Castelo Branco, muito famosas, né? Zona Norte e Centro. Marechal de Exército, foi o primeiro presidente da República após o golpe militar. Tem também a Ponte das Bandeiras, Zona Norte e Centro. O nome da via foi alterado por homenagear um ex-diretor do DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que é um órgão de repressão política durante a ditadura. Rua Alberi Vieira dos Santos, Zona Norte, colaborador do CIE envolvido em repressão violenta. Rua Dr. Mário Santa Lúcia, Zona Norte, foi um médico legista envolvido em laudos necroscópicos fraudulentos. Então, assim, são vários, né, gente? Rua Adélio Jardim de Matos, foi um militar e um dos principais articuladores do golpe de 64. Avenida General Enio Pimentel da Silveira, Zona Sul, associada ao DOI e o COD, que é Destacamento de Operações e Informações, e Centro de Operação de Defesa Interna e Práticas de Tortura. Rua Dr. Octávio Gonçalves Moreira Júnior, também Zona Oeste, foi o delegado envolvido em torturas e ocultação de cadáveres. E a Rua 31 de Março, muito conhecida, Zona Sul, data que marca o golpe de 64. Então a gente vai acompanhar. Apesar da ampla estrutura jurídica que lhe dá a legitimidade, o direito à memória política de fato apresenta pouca ressonância nas políticas públicas, apontou o juiz. E ele reforçou a importância do direito à memória e também de seguir a lei. Então a gente vai acompanhar. Em nota conjunta, o Instituto e a Defensoria afirmam que a decisão judicial reconhece a importância da preservação da memória histórica e da justiça de transição como instrumentos para consolidar os valores democráticos e prevenir a repetição de violações de direitos humanos e representa um avanço significativo no enfrentamento aos legados autoritários no Brasil. A prefeitura disse que ainda não foi intimada e que, quando isso ocorrer, tomará as decisões cabíveis. Então, a gente vai acompanhar tudo,
mas vocês viram aí que tem muitos endereços, né? Até janeiro do ano passado, a cidade de São Paulo tinha 48.717 endereços registrados no Arquivo Histórico Municipal, e desses, cerca de 27,8 mil têm nome dados em homenagem a figuras masculinas, como políticos, médicos, padres e militares, e as mulheres dão nome a apenas 4.100 vias da capital. Então vamos acompanhar. Ao todo, 610 endereços foram batizados em homenagem a membros das Forças Armadas, e eu quero saber de vocês a opinião. Vou comentando aí. Enquanto isso, gente, olha só, né? Bolsonaro rompe silêncio e questiona a prisão de Braga Neto. O general foi preso no curso do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado por obstrução de justiça. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não ficou quieto, não. Ele se manifestou na noite do sábado contra a prisão do general Braga Neto, que em seu governo foi ministro da Casa Civil e da Defesa, e ele disse: como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Então o Bolsonaro escreveu isso em suas redes sociais, e para Bolsonaro, o fato do inquérito já ter sido concluído impossibilitaria obstruções nas investigações por parte de Braga Neto. Mas, a mando do Alexandre de Moraes, né, segundo a Polícia Federal, o militar atuou para atrapalhar as investigações de inquérito. E segundo as investigações, o ex-ministro tentou obter informações sobre a delação de Mauro Cid e controlar o que seria dito pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro à polícia. Segundo a decisão de Moraes, um dos depoimentos do Cid afirmou que Braga Neto tentou conseguir dados sigilosos de sua delação com seu pai, general Mauro César Lorena Cid, através de mensagens por WhatsApp. Para a polícia, isso já é o suficiente para atrapalhar as investigações, o que justificaria sua prisão preventiva. Então vocês viram que o clima esquentou aí. Enquanto isso, gente, o clima esquentou para o Brasil também, né? Olha só, Brasil, um país com o maior imposto do planeta, com a aprovação da primeira fase da reforma tributária no Senado, com todas as emendas e exceções, o IVA no Brasil chegará a 28,6%, que fará o Brasil o país com o maior IVA do planeta. Então o Brasil ficou aqui com 28%, Hungria 27% em segundo lugar, em terceiro lugar vem Dinamarca, Noruega e Suécia com 25%, e aí vai descendo. Mas o Brasil em primeiro lugar, caso isso seja concluído, gente, aonde chegaremos, né? E aí algumas pessoas comentaram até aqui no post, o Luiz Tamboni disse que ele esteve em Oslo. Ele esteve em Oslo em dezembro passado, enquanto ele esperava o ônibus, havia uma placa que dizia mais ou menos o seguinte: se o veículo demorar mais de 10 minutos, você pode pedir um táxi e, consequentemente, o reembolso. Então, isso é um pequeno exemplo de como o país com alta carga tributária deveria funcionar na prática. Tem aqui também o André, que disse que essa conta deve estar errada, porque ele compra um produto importado, a 60% é imposto ainda em cima do frete. Pega uma nota de mercado, passa de 40% o imposto. Então, como pode só 28%, né? Então, várias pessoas questionaram aonde vai chegar o Brasil com essa elevação de carga tributária, né? O Brasil vai ficar o país com o maior imposto do planeta, é o país com uma maior carga tributária. E aqui mostra, se até a revista Veja trouxe uma matéria perguntando se o governo Lula corre risco de repetir o que aconteceu com a Argentina antes do Milei, né? A inflação e a dívida pública em alta tem tirado o sono do mercado financeiro, que cobra mudança de política e a mudança também desse negócio de que gasto é vida. Então, mesmo depois de 2 intervenções do Banco Central, o dólar fechou na semana passada ainda no assustador patamar de R$6. O Banco Central prometeu despejar mais de 3 bilhões de reais no mercado de câmbio para ver o resultado, e as projeções de alta para juros e inflação também não dão trégua. Nos últimos casos, têm ficado cada vez mais distantes das metas fiscais. Descontentes com a atual política econômica, os agentes de mercado criticam o pacote fiscal apresentado pelo governo Lula, considerado um pífio, e dizem que, se a rota não for alterada, a dívida pública vai crescer sem controle, assim como a inflação. E diante desse quadro surge a inevitável pergunta: vamos tirar uma nova Argentina? Ou pelo menos a Argentina que existia antes de Javier Milei tomar posse? Muitos acreditam que não chegará nesse nível. Mas se não vai chegar, gente, por que então o mercado está dando as costas ao Lula? O que será que vai acontecer? Quais são as consequências? Então, muitos questionamentos estão vindo e gera uma preocupação. E para vocês verem como o governo está indo de mal a pior, a Globo, que é totalmente favorável, né? Tende sempre a favorecer o lado aí da esquerda, do petista, né? Trouxe aí um tom crítico ao questionar Lula sobre Lava Jato e elevação de juros, porque
O Lula foi entrevistado pelo programa Fantástico nesse final de semana e a Globo rebateu o Lula quando ele disse que não teve direito de defesa antes de ser preso e também quando quis se eximir da responsabilidade sobre as taxas de juros. Então, gente, olha só que babado, isso repercutiu bastante porque o Lula tá perdendo aliados. O Lula saiu do hospital, deu entrevista ao Fantástico, foi a 8ª vez que ele falou com exclusividade à Globo agora esse ano. E o objetivo é que ele explicasse sobre o estado dos procedimentos cirúrgicos que ele foi submetido, né? E o tom da conversa com a repórter Sônia Brite foi ameno, mas a edição do material resultou num tom crítico na reportagem que durou 19 minutos. Então aqui, da Lava Jato, o Lula informou que gostaria que os acusados do golpe do Estado de 2022 tivessem direito a amplo direito de defesa, algo que ele não teve. E aí, nesse momento, a repórter ela pegou e se posicionou. Ela falou: olha, presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso e condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça e o senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve direito à defesa? Aí ele falou que não. Aí o que aconteceu? A edição do Fantástico explicou, interrompendo a entrevista, que quando o Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura do Guarujá, por exemplo, contou com a participação de defesa dele em todas as etapas do julgamento. E na época o entendimento do STF era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Então esse entendimento só mudou em 2019, então não teve nada errado no processo dele nesse momento, né, que ele critica não ter defesa. Então expôs e desmascarou ele ao vivo, né? Depois, sobre a taxa Selic, o presidente disse ao repetir que ele sabia como conduzir a economia e segue um modelo de austeridade fiscal, que a única coisa errada hoje seria os juros altos, e o Lula disse que a inflação está controlada. Aí, novamente, a Globo trouxe que nessa semana o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar os juros básicos da economia 1 ponto percentual por unanimidade, porque, inclusive, né, com indicados por Lula como futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o Banco Central explicou que a decisão foi necessária porque a inflação está fora da meta. Então, o Lula foi falando que estava sob controle, foi culpando o mercado, né, um mercado que vem com historinha, e a Globo foi lá e expôs, né, desmascarou ele, interrompendo novamente a entrevista para expor os fatos. Então, gente, é interessante a gente perceber tudo o que aconteceu dentro dessa entrevista e ver a Globo meio que pulando fora do barco, né? Eu quero saber sua opinião sobre isso. Enquanto isso, né, gente, a gente vê aí um cenário bem interessante. O Lula, ele deve voltar agora dia 19 ao hospital, mais uma reviravolta, né? Ele vai voltar para fazer mais tomografias e exames, repetir exames. A gente percebe que a questão do estado de saúde dele fica meio voando, meio vago, meio sem sentido. De repente, do nada, ele passa por nova cirurgia, de repente, do nada, ele tem alta, de repente, do nada, ele tem que voltar para o hospital. Então, vamos acompanhar, mas ele se posicionou e disse que dia 19 ele deve retornar para os exames e o médico dá um retorno final aí se ele vai poder voltar ao trabalho ou não. Então, o Lula entregou alguns detalhes do acidente que o fez parar no hospital e disse que foi um estrago, ou seja, o acidente doméstico fez um estrago. Foi o posicionamento do Lula. Então, vamos acompanhar, ver se a gente recebe mais detalhes durante a semana. Vamos ficar de olho que tem alguma coisa muito grande para acontecer, porque vocês viram aí a Globo interrompendo o Lula e desmascarando ele ao vivo, aliados pulando fora e ameaçando, juros disparando, dólar subindo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o governo não resiste até 2026, não. E vocês? Comentem aí. É isso, um beijo, até mais.